Irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor que abençoe este nosso tempo de estudo da sua palavra. Oremos. Nosso bom Deus, nos dirigimos a Ti nesta manhã, pelos méritos de Jesus, nosso Salvador, nosso sumo sacerdote, confiando inteiramente em Tua graça e em Teu amor. Queremos, ó Pai, ter a nossa mente voltada à Tua palavra. Desejamos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos conduza, nos oriente, e que a Tua palavra seja aplicada aos nossos corações. A Ti, Deus Santo e Deus vivo, nós damos graças. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Estaremos a olhar hoje para os versículos 14 a 18. João, capítulo 1, versículos 14 a 18. E antes mesmo de nós lermos o texto, irmãos, deixa-me fazer uma questão, só para nossa reflexão enquanto nós começamos aqui a organizar as nossas ideias. Será que nós podemos conhecer a Deus de verdade? Será que nós podemos obter real e verdadeiro conhecimento do Deus que criou os céus e a terra? Esta é uma pergunta que tem acompanhado a humanidade ao longo dos séculos e continua a ser relevante hoje. E no fundo ela toca na maior necessidade do coração humano, que é não apenas saber se Deus é, mas saber se nós podemos ter um relacionamento com Ele. Será que nós podemos conhecer a Deus de verdade? Muitas pessoas respondem essa pergunta de forma negativa. Por exemplo, os deístas, e nós já usamos essa expressão muitas vezes, o deísmo apresenta a ideia de um Deus que existe, mas que permanece distante do mundo que Ele criou. Ele é como um criador que... Ele é o criador do universo, criou todas as coisas, mas Ele não intervém na história e nem se dá a conhecer de forma pessoal. Então, nesta visão, Deus pode ser reconhecido como aquele que deu origem a tudo, mas não como alguém com quem se possa ter comunhão. O ceticismo, por sua vez, que compreende o grupo dos céticos, vai ainda mais longe, ao nos levar a duvidar da própria possibilidade de nós podermos ter conhecimento seguro acerca de realidades espirituais. O cético diz que se os nossos sentidos são limitados e se a nossa razão é falível, como é que nós podemos afirmar qualquer coisa com convicção sobre Deus? Como é que nós podemos ter certeza de que nós de fato conhecemos a Deus? Então é uma pergunta importante. Será que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente? Será que nós podemos conhecer a Deus de verdade? Afinal, como é que pode o ser humano que é finito conhecer o Deus que é infinito? Só que a esperança da fé cristã não está na capacidade do homem alcançar Deus, mas está na decisão de Deus se revelar ao homem. O Deus da Bíblia não deixou a humanidade entregue a especulações e incertezas. Pelo contrário, Ele mesmo se deu a conhecer. E nosso texto de hoje, João vai nos conduzir a ver que nós podemos de fato conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Leamos João capítulo 1, versículos 14 a 18. Diz assim a palavra de Deus: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Nós temos estado a estudar o livro de João, essa maravilhosa apresentação de Jesus Cristo, aquele que viveu e morreu para salvar pecadores. Nós já vimos que perto do fim desse livro, lá em João capítulo 20, versículo 31, João nos diz que o propósito deste evangelho é provar que Jesus é divino e conduzir o leitor à salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. E nós começamos então olhando para este evangelho com este parágrafo magnífico que está diante de nós, que é o texto que começa do versículo 1 até o versículo 18, o chamado prólogo de João. Este prefácio, esta introdução, na qual estão contidos os principais temas deste evangelho. E nós vimos, começando do versículo 1, que João apresentou a eternidade do Verbo, dizendo que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e esta palavra estava com Deus, cara a cara com Deus, estava em comunhão com Deus, e este Verbo, ao mesmo tempo, era Deus. João começou apresentando então a divindade do Verbo, e nós mexemos nessa tecla, e falamos e vimos que Cristo aqui é apresentado como sendo divino, e como sendo eterno. E quando nós continuamos a ler, nós vimos que a sua divindade foi provada e ilustrada pelo fato de ele ser, no versículo 3, o agente da criação. Ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E nos versículos 4 a 5, João continua então a apresentar a este Jesus que é o Verbo divino, o agente da criação, como sendo aquele que é também a fonte de vida e a fonte de luz. E ao percorrer o texto até o versículo 13, vimos como João mostrou qual foi o percurso deste verbo na história, qual foi a recepção que este verbo recebeu quando ele veio ao mundo. Que os descrentes, algumas pessoas rejeitaram este verbo, endureceram os seus corações, fecharam os seus corações e não receberam a ele. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, disse João. E ele então mostrou que ainda assim, apesar desse grupo de pessoas que rejeitou a este verbo que se veio manifestar, ainda assim, o plano de Deus não foi frustrado. Porque Deus salvou um certo grupo. Deus, em sua obra soberana, salvou um certo grupo, e são estas pessoas que creram no seu nome, estas pessoas que receberam o poder de serem feitas filhos de Deus. E então chegamos ao versículo 14 até o versículo 18, que é o fecho deste prólogo. João vai mostrar, depois dele mostrar como a palavra foi tratada e tem sido tratada, ele vai nos fornecer esta maravilhosa apresentação da manifestação da palavra no mundo. Ele vai descrever a manifestação da palavra com palavras, com termos belos, com termos cheios de luz, que nos é difícil explicar sem percebermos que nós atingimos nossa limitação, nós atingimos nossa capacidade de expressar a beleza deste texto, que é onde nós estamos aqui. E assim, irmãos, neste texto nós vamos ver 3 razões porque nós podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Nós podemos conhecer a Deus de verdade, nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Número 1, porque Deus se manifestou em forma humana. Esse é o ponto número 1. Nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Número 2, porque Deus dispensa graça sobre pecadores. E nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente. Número 3, porque Deus nos deu um retrato do seu ser.
Deus se manifestou em forma humana, Deus dispensa graça a pecadores e Deus nos deu um retrato do seu ser. Vamos então ao texto, começando no versículo 14. Veja comigo, versículo 14. João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a forma mais bela pela qual Deus escolheu se revelar. E o que esta passagem nos apresenta no versículo 14 é a maravilhosa realidade da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo, a palavra, e nós explicamos que o Verbo significa a palavra aí. O Verbo, a palavra, aquele que estava com Deus e aquele que era Deus, veio se manifestar em forma de homem. Por isso ele diz: o Verbo se fez carne. E ele faz uma escolha interessante de palavras aqui. Anteriormente fomos ditos no versículo 1 que o Verbo era desde toda a eternidade. Ele estava com Deus e era Deus. E aqui no versículo 14 João vai nos dizer então que ele se fez carne. Ele se fez homem. É o que isso significa, essa ideia de carne como é usada nessa passagem. Ele assumiu a forma humana. Ele, o Deus que é infinito, se tornou homem infinito. Ele, o Deus que é eterno, veio se conformar ao tempo. Ele entrou no tempo e se conformou ao tempo. Ele, o Deus que é invisível, veio assumir forma visível. Paulo, compreendendo essa beleza, a beleza dessa revelação, a beleza deste acontecimento, em 1 Timóteo 3,16, expressou isto com estas palavras. Escute, 1 Timóteo 3,16, ele diz assim: grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Essa é a realidade da encarnação. Uma daquelas coisas que nós não podemos compreender completamente. É realmente um mistério. Uma daquelas coisas que nós não podemos compreender. Que Cristo, sendo Deus, assumiu a forma de homem. Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Porque, sendo Deus, ele não pode mudar. Lembra-se, Deus é imutável. A sua essência permanece imutável. E o que isso quer dizer então é que Deus assumiu uma nova condição. Deus assumiu a condição humana. Ele é o Filho de Deus, como sempre foi, desde toda a eternidade. Mas agora ele tem uma natureza adicional. A Trindade continua sendo Trindade. Um só Deus, três pessoas divinas. Só que num ponto da história, há 2000 anos, a segunda pessoa da Trindade assumiu uma natureza adicional. Ele passou a ser Deus, homem. E daqui para frente a segunda pessoa da Trindade passa a existir como Deus, homem. Ele não passa a ser meio Deus, meio homem, mas plenamente Deus e plenamente homem. Então a sua essência não se alterou. Ele continua sendo Deus, mas além da sua natureza divina, ele agora tem uma natureza humana. Isto é aquilo que os teólogos chamam de união hipostática. Este maravilhoso evento designado por união hipostática, esta união das duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana, que, como eu disse, não é algo fácil de seres finitos compreenderem, e é algo que Satanás já tentou introduzir confusão ao longo dos séculos. E a igreja lutou de todas as formas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, para preservar este ensino. De tal maneira que no ano 451 depois de Cristo, no concílio de Calcedônia, uma declaração de fé foi formulada, mesmo para proteger e para traçar as diretrizes, mesmo para expressar com melhor clareza esta verdade que é apresentada pelas Escrituras. Eu quero ler aqui para os irmãos as palavras dessa declaração de fé, a declaração de fé de Calcedônia. Diz assim, escute: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial ao Pai segundo a divindade e consubstancial a nós segundo a humanidade.
em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais nos transmitiu. Então o Filho de Deus assumiu a forma humana, é o que este credo, é o que esta declaração diz. Ele assumiu a forma humana conforme João nos apresenta aqui. Escute as palavras que o escritor dos Hebreus, aliás, abra comigo para Hebreus 2 e veja comigo o que aquele escritor mostra como motivos, como razões para Jesus ter se tornado homem. Hebreus capítulo 2, nós vamos olhar isso rapidamente. Não fecha aí João capítulo 1, nós vamos voltar daqui a pouco. Só queremos espreitar para Hebreus 2. Hebreus 2, versículo 14. Aqui, o escritor diz que Jesus se fez homem, versículo 14, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, para morrer por nós, Cristo tinha que assumir a forma humana. Ele tinha que assumir a forma humana para morrer por nós, para nossa redenção. Mas não para por aí. Versículo 17 vai nos mostrar o segundo motivo, a segunda razão para ele ter se feito homem, né? Ele tinha de se fazer homem não só para morrer por nós, mas também para ser nosso sumo sacerdote. Versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Além disso, uma outra passagem, que é 1 de Pedro 2, 21, os irmãos não precisam abrir, 1 Pedro 2, 21. Lá nós vemos a terceira razão pela qual porque Jesus tinha que se manifestar como homem. Ele tinha que se manifestar como homem para poder ser o nosso exemplo, disse Pedro. 1 Pedro 2, 21, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, para morrer por nós, para ser nosso sumo sacerdote e para servir de nosso exemplo. Ele tinha que se manifestar em carne. Ele tinha que se fazer homem. Porque ele se fez homem, então a sua obra na cruz tem infinito valor, irmãos. Porque ele se fez homem, porque ele é homem, né? Ele pode ser nosso substituto. Ele pode ser nosso substituto porque ele experimentou as nossas enfermidades. E porque ele experimentou as nossas enfermidades, ele pode então ser nosso sumo sacerdote, aquele que nos representa diante de Deus. Ele conhece as nossas lutas, como diz aquele hino, né? Ele conhece as nossas lutas. Ele conhece as lutas que nós enfrentamos para fazer a vontade de Deus. Ele não tinha pecado, diferente de nós. Então, toda oposição e toda pressão que ele sofria para pecar não vinha de dentro dele, mas vinha de fora. Ele não tinha pecado. Ainda assim, o mundo e Satanás conspiraram e exerceram pressão sobre ele para que ele abandonasse a vontade de Deus. Porque essencialmente, irmãos, a tentação é isso. A tentação é uma pressão para nós abrirmos mão daquilo que é a vontade de Deus e então irmos por outro caminho. Cristo então sentiu toda essa pressão. Ele sentiu toda a pressão, só que diferente de nós que ao longo do caminho cedemos, ele nunca cedeu. Por isso que ele sentiu toda a pressão até o fim. Ele suportou toda a tentação, toda a pressão até o fim e nunca cedeu. Por isso o escritor dos Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, porém sem o quê? Pecado. Por
Por isso, quando nós nos voltamos para Ele, ao nos voltarmos para Ele, Ele pode nos socorrer e pode nos livrar. Este ensino é muito prático, é isso que eu quero dizer em suma, que este ensino é muito, muito prático. Então João disse que o verbo se fez carne, ele continua, versículo 14, e habitou entre nós. Ele fixou o próprio tabernáculo entre nós. Esse é o significado do verbo usado aqui no original, né? Ele habitou entre nós, ele armou o seu tabernáculo, ele montou a sua tenda entre nós. E com o uso desta expressão, aqueles que estavam familiarizados com o Antigo Testamento lembrariam facilmente do tabernáculo do Antigo Testamento, em que Deus se encontrava com o povo de Israel antes que o templo fosse construído. Essa tenda era conhecida como a tenda da congregação. E Êxodo 33:11 nos diz que ali, na tenda da congregação, o Senhor falava com Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Então ele montou sua tenda entre nós. Só que diferente do que aconteceu na antiga economia, diferente do que aconteceu no Antigo Testamento, por meio da encarnação, Deus veio habitar entre o seu povo de um modo ainda mais pessoal. Ele veio se tornar igual aos próprios homens. Por meio da sua encarnação, ele veio habitar entre nós. Só que dessa vez não para receber sacrifícios de animais, mas para preparar o sacrifício do seu próprio corpo pelos pecadores. O sacrifício do seu próprio corpo, da sua própria vida pela humanidade. João então descreve esse ato e diz: cheio de graça e de verdade. Aqui nós temos dois atributos mais diretamente ligados à salvação: graça e verdade, não é? Tanto que Atos 20:24 chama as boas novas da salvação de Evangelho da Graça. Romanos 3:24 diz que os crentes são justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2:8 e 9, que os irmãos bem conhecem, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. E sem dúvida nós vemos repetidas vezes que nenhum conhecimento da salvação também vem sem uma compreensão da verdade. Efésios 1:13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Colossenses 1:5, que também é conhecido, fala da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do evangelho. Então, graça e verdade, dois atributos diretamente ligados ao assunto da salvação. E Jesus foi a completa expressão da graça de Deus. E além disso, ele é aquele em quem toda verdade necessária para a salvação é encontrada. Ele descreve a beleza da encarnação de Jesus, a beleza da manifestação da palavra, que é Cristo, quando continua ainda no versículo 14 e diz: e vimos a sua glória. E vimos a sua glória. E sem dúvida, João aqui se refere a ele mesmo e ao restante dos apóstolos. Por outras palavras, embora a divindade de Jesus estivesse escondida neste véu do corpo humano que ele assumiu, ainda assim foi possível ver esta glória. E os apóstolos, sem dúvida, viram vislumbres da glória de Cristo no Monte da Transfiguração, quando ele lá estava e apareceu Moisés e Elias. E as suas roupas brilharam mais do que a neve. Eles tiveram uma prévia desta glória de Cristo, lá em Mateus 17. Mas esta glória também foi vista espiritualmente. Os discípulos viram a manifestação da beleza dos atributos de Deus. O que eu quero dizer com isso? Em Cristo, os discípulos viram na prática a bondade de Deus, a graça de Deus. Eles viram a ilustração do amor de Deus.
Eles viram na prática a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, a paciência de Deus, etc, etc. As características, os atributos de Deus perfeitamente demonstrados. E vimos a sua glória. Que glória é essa, João? Que glória é essa? Ele vai dizer: glória como do unigênito do Pai. Uma glória que é consistente com o Filho de Deus. Unigênito aí carrega a ideia de unidade singular, né? O termo não quer dizer que... O termo não quer comunicar que Cristo teve uma origem, mas fala da exclusividade do relacionamento entre o Pai e o Filho na divindade. Uma ilustração disso é Hebreus 11:17, onde a Bíblia diz que pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu grandemente as promessas. Então Isaque é chamado unigênito de Abraão. Só que Abraão não teve só Isaque, na verdade. Aliás, Isaque nem sequer foi o primeiro filho. Quem foi o primeiro filho de Abraão? Quem foi o primeiro filho de Abraão? Pensei que fôssemos mudar João e ir para Gênesis agora. Ismael, não é? Mas Isaque, apesar de não ser filho único de Abraão e nem ser o primeiro, ele era único para Abraão no sentido de que era amado como nenhum outro. Ele era amado como nenhum outro. Então, o termo fala de proeminência. O termo coloca Cristo num relacionamento único com o Pai. O termo coloca Cristo num relacionamento acima de qualquer anjo, acima de qualquer outra criatura. Jesus, o único Filho do Pai, sendo em essência com o Pai, manifestou assim então a sua glória, a glória de Deus na sua encarnação quando ele se fez homem. É por isso que nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente, porque Deus se revelou aos homens. Ele não nos deixou com uma revelação vaga da criação. Por meio da criação nós temos uma revelação de Deus. Nós chamamos isso de revelação geral. É geral porque não é muito específica, e é geral ao mesmo tempo porque é dada a todos, não é? Mas em Cristo nós temos uma revelação completa de Deus na pessoa de Jesus, porque em Jesus Deus se fez homem. E os versículos 15 e 16 vão mostrar então evidências dessa singularidade do Filho, e vão provar que de fato não há outro igual a ele. Isso nos leva ao segundo ponto. Então nós não só podemos conhecer a Deus porque ele se manifestou em carne, porque ele se manifestou em forma humana na pessoa de Jesus, mas também, em segundo lugar, porque Deus dispensa graça sobre pecadores. Porque Deus dispensa graça sobre pecadores. Versículo 15. Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim. Essas são as palavras de João Batista. O que vem depois de mim, né? João diz: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, quanto já existia antes de mim, né? Jesus veio de fato depois de João Batista, em termos de sua manifestação pública. João preparou o caminho do Messias, o caminho do Cristo, como seu precursor, como precursor do Salvador, que mais tarde se manifestaria publicamente. Contudo, João reconhece a superioridade de Jesus. Ele reconhece que Jesus tem a primazia. Por isso que ele diz: ele tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. O que quer dizer com isso? Isso é uma referência à existência pré-encarnada de Jesus. O fato de que Jesus já existia, mesmo antes de se manifestar em carne. Cristo não passou a existir quando nasceu da Virgem Maria, né? Ele já existia eternamente. Ele já existia mesmo antes de se manifestar em forma humana. Ele é a palavra, que era no princípio, de acordo com o versículo 1, que estava com Deus e que era Deus. E no versículo 14, se fez carne. Aqui com esse versículo, o apóstolo João prepara a narrativa do testemunho de João Batista, uma narrativa que ele vai desenvolver depois. O versículo 16 continua: porque todos nós
E aqui o apóstolo João coloca a si mesmo e todos os crentes, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A ênfase aqui é feita nas palavras graça sobre graça, e ela diz respeito à abundância de graça que Deus tem manifestado para com os seres humanos, principalmente aqueles que creem. Aí você pergunta que abundância de graça é essa? Que abundância de graça é essa do qual nós estamos a falar, que Deus dispensa? Escute as palavras de Paulo em Efésios 1, 5 a 8. Efésios 1, 5 a 8. Paulo diz assim: diz que Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então João pode dizer claramente que todos nós temos recebido da plenitude, dessa plenitude. Todos nós recebemos, nós os que cremos. E nós como João, podemos dizer que temos nos beneficiado dessa plenitude, da graça que há em Jesus, não é verdade? Em Jesus nós temos perfeita redenção. Em Jesus nós temos perfeito acesso a Deus. Em Jesus nós temos completo perdão de pecados. Sem dúvida, João se refere aqui ao presente, quando ele diz que todos nós temos recebido de sua plenitude. Ele se refere ao presente. O presente, onde Jesus não somente já se fez carne, mas também morreu na cruz e ressuscitou. Na sua encarnação, a palavra, o verbo, manifestou a sua glória e nós vimos a sua glória. Mas ver a beleza de Jesus não é suficiente. É preciso vir a Ele, é preciso receber a Jesus para podermos dizer que conhecemos a sua maravilhosa graça, para podermos conhecer o perdão dos nossos pecados, para podermos experimentar esta comunhão diária com Deus. É preciso vir aquele que pode tomar conta das nossas necessidades. E Jesus demonstrou que pode tomar conta das nossas necessidades na sua humilhação. Cristo se tornou conhecido a mim, se tornou conhecido a você que está aí sentado, para que eu e você possamos beber dessa fonte de água viva, para que nós possamos nos saciar dessa fome. E aqueles que têm bebido dessa fonte, assim como o apóstolo João, são testemunhas de quão excelente e quão maravilhoso Jesus Cristo é como Salvador. Então a resposta é, mais uma vez, que Deus pode ser conhecido. E Ele pode ser conhecido pela pessoa de Jesus. É vindo beber dessa fonte inesgotável da graça de Deus oferecida por meio do Deus homem, que nós podemos ter verdadeiro conhecimento de Deus. Que nós podemos ter verdadeiro conhecimento do Criador. E deixa-me trazer mais um desafio para alguém que está aqui, porque isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Não é suficiente você vir aqui aos domingos para vir cumprir o fato de você ter vindo à igreja. Não é suficiente você se apegar apenas a formas externas de religião. Se você não está num relacionamento com Deus por meio de Jesus, então você está de fora. Você não conhece a Deus. E você precisa clamar a Deus por uma transformação interior. Você precisa clamar a Ele para que Ele transforme o seu coração, para que de fato você possa conhecer a Deus por meio de Jesus Cristo. Por que estar de fora, né? Por que alguém havia de querer estar de fora? É como se João estivesse a nos dizer que os portões
dos céus estão abertos, né? Que a porta da arca está aberta para que todos que quiserem possam correr e se refugiar. Por que alguém, ao invés de querer se colocar de fora? A graça de Deus é oferecida para todo pecador e para todo aquele que quiser e beber da fonte. É como o profeta Isaías disse: venham e bebam, né? Sem preço. Isaías disse. Essa é a oferta que Deus faz. Esta oferta que é feita por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus. Nós podemos conhecer a Deus. Sim, nós podemos conhecer a Deus primeiro porque Deus se manifestou em forma humana. Número 2, porque Deus dispensa graça sobre pecadores. E em terceiro lugar, para terminar, porque Deus nos deu um retrato do seu ser. Deus nos deu um quadro, uma imagem do seu ser. Versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aqui pela primeira vez neste evangelho nós temos a palavra, o verbo, sendo apresentado pelo seu nome, Jesus Cristo, né? Jesus sendo o nome pessoal do Salvador, que é na verdade a forma grega do nome Josué, não é? Assim como John é a forma inglesa do nome João, ok? E significa literalmente Yahvé é salvação, ou Jeová é salvação. Um nome que foi dado por instrução do anjo Gabriel, lá em Mateus 1:21, quando ele disse a Maria: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, disse o anjo a Maria. Cristo, por outro lado, é o seu nome oficial, significa ungido, e é a forma da expressão grega Messias, significa ungido. Ele é o ungido, ele é o profeta, ele é o rei que foi prometido, ungido, que Deus prometeu enviar para a redenção do seu povo. Mas veja aqui principalmente o contraste que é feito por João. A lei foi dada por intermédio de Moisés, porque a lei de Moisés foi dada com o propósito de manifestar o padrão de santidade que Deus exige. Deus não deu a lei para que a lei servisse de mecanismo de salvação. A lei que Deus deu por meio de Moisés, ela foi dada para mostrar que o homem é pecador, para manifestar a injustiça do homem, para mostrar que o homem é injusto, é pecador, que ele não se pode salvar e que ele precisa de um Salvador. Mas a graça e a verdade de João vieram por meio de Jesus Cristo. Note esse importante contraste. É um contraste que em si prova que a lei não tinha estas coisas que vieram por meio de Jesus Cristo, que são a graça e a verdade. E não quer dizer que no Antigo Testamento Deus não manifestou graça àqueles que lá viveram, àqueles que se achegaram a Ele. Ele manifestou graça, porque Ele mostrou às pessoas a necessidade de um Salvador. Ele manifestou graça, mas essa graça não estava na lei, porque a lei exigia e a lei condenava. Jesus, por outro lado, oferece. Ele oferece remissão de pecados àqueles que reconhecem que não podem satisfazer a exigência de santidade de Deus. Mesmo no Antigo Testamento, os homens não eram salvos pela lei, sabiam disso? Eles não eram salvos por obedecer à lei. Eles não eram salvos por guardar os 10 mandamentos ou por guardar todas as outras leis. Eles eram salvos por crer no Salvador que viria. Aquele Salvador que era prefigurado pelos sacrifícios e ofertas de todas aquelas cerimônias que eram exigidas. Então a lei em si, a ninguém podia salvar. Esperar que alguém seja salvo pelas exigências da lei, que alguém seja salvo por cumprir regras, por guardar mandamentos, é como esperar que um homem que não tem braços nem pernas suba um escadote, não é? Ele não pode rebolar para cima, não tem como. Então ali a ninguém podia salvar. As pessoas que vivem no pecado não vivem no pecado porque elas não sabem o que é certo. Elas não vivem no pecado porque elas não sabem o que devem fazer.
Elas vivem no pecado porque elas não conhecem a gravidade dos seus pecados e não conhecem o caminho da salvação, que é Jesus Cristo. É por isso que elas vivem no pecado. Elas não conhecem o caminho de salvação, que é Cristo. João então termina esta apresentação da clareza da revelação de Jesus Cristo no versículo 18 e diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Eu sei que algumas das vossas traduções talvez digam o Filho unigênito que está no seio do Pai é quem nos revelou. Eu não vou me demorar muito a explicar o porquê dessa diferença, porque não tenho mais tempo. Mas basicamente, alguns manuscritos, algumas cópias do texto do Antigo Testamento, do texto do Novo Testamento, trazem essa leitura, Filho unigênito, enquanto as cópias mais antigas apresentam a forma que a ARRA, que a NVI, que a NVT e outras traduções mais modernas apresentam. Porque nós não temos os manuscritos originais do Novo Testamento. O que nós temos são cópias. E o Novo Testamento tem mais cópias que qualquer livro da Antiguidade. Por isso que nós podemos afirmar com certeza o que o Novo Testamento diz e o que os apóstolos escreveram, por causa da abundância de cópias do Novo Testamento que estão espalhadas por praticamente todo o mundo. Mas a diferença entre Deus unigênito e Filho unigênito no geral é um simples traço. Um simples traço. Com o traço fica Deus unigênito, sem o traço Filho unigênito. Essa é a diferença. E naquele tempo as cópias eram feitas à mão. Por isso que nós dizemos que eram manuscritos. Eram à mão, não haviam equipamentos de fotocópia. Não haviam. Okay? Era tudo à mão. E muito provavelmente algum copista, ao copiar o texto do versículo 18 e pensando que estava a corrigir uma cópia mal feita, ele colocou ele colocou Filho unigênito mesmo para harmonizar essa leitura com o normal das leituras de João. Porque no livro de João nós não temos nenhuma outra passagem, nos textos que João escreveu, nós não temos nenhuma outra passagem em que João usa a expressão Deus unigênito. Então é natural imaginar porque um copista veria isso e pensaria que isso foi um erro de alguém que fez uma cópia anterior. Então, quando a tradução da Almeida Revista e Corrigida e algumas traduções antigas fizeram a tradução, eles tinham acesso a alguns manuscritos eles tinham acesso a alguns manuscritos, mas não tinham acesso a outros que nós hoje temos. Depois da Almeida Revista e Corrigida e depois de algumas traduções antigas, mais manuscritos foram descobertos e manuscritos ainda mais antigos e mais próximos dos apóstolos foram descobertos, e é assim que nós sabemos que a leitura mais provável é esta, Deus unigênito. Okay? Então este é um mini curso de criticismo textual, só para nos citar aí assim. Mas o resultado é o mesmo. A ideia é que Deus, Cristo, que é Deus em forma humana, Ele é quem revelou ao Pai. É o que João nos quer dizer aqui. Okay. Ele diz que ninguém jamais viu a Deus. Isto é, ninguém jamais viu a Deus na sua essência. Os homens viram manifestações visíveis de Deus no Antigo Testamento. Nós chamamos isso de teofanias. Mas ninguém jamais viu a Deus na sua essência. Porque o próprio Deus disse que ninguém pode ver a minha face e viver. Não é? Ninguém jamais viu a Ele na sua essência. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Seio do Pai aqui comunica a intimidade entre o Pai e o Filho. Pense na imagem de um pai que tem o seu filho no colo e a quem ele ensina e comunica os seus segredos, a quem ele expressa o seu coração. Esse é o amor e a intimidade, o conhecimento mútuo que existe entre o Pai e o Filho. Então o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É quem trouxe a revelação mais completa do Pai. A revelação mais precisa do Pai. Uma coisa interessante é que nessa expressão revelou, ou dessa palavra, do verbo que aparece aí, revelou, é de onde os teólogos tiram a palavra exegese, que significa o ato de interpretar. O ato de interpretar.
Jesus assim é a exegese do Pai. Jesus ele é a interpretação do Pai. Quando nós vemos a Jesus, nós vemos o Pai. Por quê? Porque eles são um em essência. Em Jesus nós vemos a compaixão de Deus pelos pecadores. Em Jesus nós vemos o cuidado de Deus pelas viúvas, como por exemplo quando ele teve misericórdia, teve compaixão daquela viúva que perdeu o seu filho, então socorreu aquela viúva ressuscitando o seu único filho. Em Jesus nós vemos a tristeza de Deus por causa dos efeitos do pecado sobre a humanidade, como quando Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Em Jesus nós vemos a alegria de Deus quando um pecador se arrepende, como aquele pai que se alegra pelo retorno do filho pródigo. Podemos conhecer a Deus verdadeiramente? Será que nós podemos de fato conhecer a Deus verdadeiramente? A resposta é sim, porque em Jesus nós vemos o retrato do coração de Deus, porque Ele é a expressão exata do seu ser, como diz Hebreus 1:3, Ele é a cópia exata de Deus Pai. E Ele coloca ao nosso dispor o conhecimento de Deus. Então não é suficiente nós termos uma visão vaga de quem é Jesus Cristo. Não é suficiente nós nos atermos a natureza para podermos de fato ter pleno conhecimento de Deus. Este pleno conhecimento pode ser obtido. Ele é obtido por meio da pessoa de Jesus Cristo. Eu quero terminar dizendo que não existe maior incentivo para mim e para você, não existe maior incentivo para nós estudarmos estas palavras e estudarmos o Evangelho de João. Não há maior incentivo para nós dobrarmos o nosso joelho em casa, orarmos a Deus, para que Ele abra os nossos olhos, para que nós vejamos a beleza de Jesus Cristo e nós conheçamos a Deus. Eu encorajo você a fazer isso, a passar dias lendo este Evangelho, com muita meditação, com um espírito de meditação, com um espírito disposto a conhecer a Deus, a ver o retrato de Deus na pessoa de Jesus Cristo, deste homem que andou naquelas ruas empoeiradas da Palestina. Quando os discípulos passaram tempo com Jesus no barco, quando os discípulos passaram tempo caminhando com Jesus, eles experimentaram algo único. E nós podemos provar um pouco disso, estudando a pessoa de Jesus Cristo neste Evangelho. Você pode experimentar a doçura da comunhão com Deus, porque é em Jesus, apresentado nas páginas do Novo Testamento, que se encontra a mais precisa revelação de Deus. Podemos conhecer a Deus de verdade? Podemos sim. Podemos conhecer a Deus verdadeiramente, primeiro, porque Deus se manifestou em forma humana. Segundo, porque Deus dispensa graça sobre pecadores, dando acesso a Ele mesmo. E terceiro, porque Deus nos deu um retrato do seu ser. Então, se alguém perguntar como é que pode um ser finito conhecer ao Deus infinito, a resposta é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Vamos orar. E mesmo antes de nós nos dirigirmos a Deus, eu quero desafiar a você a pensar um pouquinho mais